Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista obstetra e esse vídeo é sobre clamídia. Já deixa um like aqui no vídeo, se você não é inscrito também se inscreva, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que eu posto por aqui. E se quiser, me siga nas outras redes sociais que eu tô sempre produzindo bastante conteúdo sobre saúde da mulher. Clamídia é uma infecção que está bem comum, eu atuo aqui em São Paulo, então eu vou dizer da minha cidade, mas clamídia é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo e é causada por uma bactéria que você pega através de contato sexual. O principal lugar que a clamídia fica, digamos assim, que ela infecta, no caso de mulheres, é o colo do útero, causando uma doença que chama cervicite por clamídia. Cérvico é colo do útero, né? Então o lugar mais comum da clamídia estar é no colo do útero, mas ela também pode infectar outras regiões, como a bexiga, a uretra ou a própria vagina, enfim, né? Ou até subir pelo colo do útero para dentro do útero, para as tubas uterinas, causando uma complicação possível da clamídia e de outras infecções sexualmente transmissíveis também, chamada de MIPA ou DIPA, que significa moléstia ou doença inflamatória pélvica. Essa doença inflamatória pélvica é algo potencialmente grave, que pode desenvolver até numa infecção generalizada, sepse, e até causar uma morte. É claro que é super raro, mas é possível. E uma outra sequela importante de doenças inflamatórias pélvicas, ou seja, de infecções que sobem para o útero e para as tubas uterinas, é infertilidade. Algumas vezes que você tem essa doença, isso pode gerar alterações nas tubas que são irreversíveis, fazendo com que você não engravide no futuro ou tenha dificuldade de engravidar por causa da infecção. E é por esse motivo que é tão importante identificar a clamídia das mulheres antes dela evoluir para uma doença mais grave, uma doença do útero e das tubas. Não é toda clamídia que vai subir para o útero, mas toda vez que identificamos uma clamídia, nós devemos tratar para que isso não aconteça com certeza, para que a mulher não tenha mais clamídia. Uma primeira dúvida bem comum é: pode ser que a clamídia seja da flora normal daquela mulher? E a resposta é não. Diferente de Gardnerella, candidíase, que é a cândida, ou mesmo ureaplasma, que é uma outra bactéria que antigamente era considerada só como uma infecção sexualmente transmissível, mas hoje já se sabe que ela pode sim ser da flora normal da mulher. A clamídia não é uma bactéria da flora e toda vez que ela for identificada, ela deve ser tratada. E sempre quando um exame vem positivo, ele vai ser considerado alterado, já que o normal é que você não tenha essa bactéria no seu organismo e nem lá na vagina e no colo do útero também. Como que se pega clamídia? Como ela é uma bactéria que fica mais na região do colo do útero, você pega essa infecção através de relação sexual. Ela pode sim ser passada por relação sem penetração vaginal, mas a chance disso acontecer é menor. Então essa é uma das doenças que, se você usa preservativo, por exemplo, você consegue prevenir bastante a infecção por clamídia. Diferente de outras infecções sexualmente transmissíveis, como HPV e herpes, que elas são muito facilmente passadas apenas com o contato externo dos genitais. A clamídia é possível de você passar sem penetração vaginal, mas o mais comum é que você pegue clamídia através de penetração vaginal sem preservativo, em que um pênis infectado vá infectar ali a sua vagina e o seu colo do útero, passando a bactéria para você, no caso de uma relação heterossexual. Mas é sim possível pegar através de contato externo genital ou mesmo, por exemplo, sexo entre duas mulheres, uma pode passar para outra também. Isso é importante porque, diferente de outras doenças em que o preservativo reduz, mas não reduz tanto a infecção por essas outras doenças, como HPV e herpes, no caso de clamídia, gonorreia, micoplasma, usar preservativo te protege bastante. Claro que não é 100%, mas diminui muito a chance de você pegar essa doença. Por isso que quando a gente fala de anticoncepção, temos um monte de opções, mas falando de infecção sexualmente transmissível e prevenção dessas doenças, o uso do preservativo, seja o interno ou o externo, é o único método que a gente tem de prevenção. E é por isso que o preservativo tem um papel tão importante na sexualidade saudável, independente de métodos anticoncepcionais. Como eu descubro se eu estou com clamídia? O jeito de você fazer o exame para clamídia é pela coleta vaginal de secreção e o pedido de um PCR de clamídia nessa secreção vaginal / colo do útero.
Essa coleta vaginal, ela pode ser feita através do próprio Papa Nicolau, você pode mandar junto com o pedido de Papa o pedido de PCR da clamídia, a mesma forma de coletar Papa Nicolau pode ser feita para coletar clamídia, mas também dá para você coletar apenas clamídia através da coleta da secreção vaginal ali do colo do útero e mandar com esse pedido de PCR de clamídia. Mas você precisa fazer especificamente o pedido disso. Então, se você vai só coletar Papa Nicolau e o seu médico não pede o exame de clamídia, você não vai saber se você tem clamídia ou não. Isso não é uma coisa que faz parte do preventivo. Precisa ser pedido especificamente um PCR de clamídia. Esse exame PCR de clamídia no colo do útero, na vagina, vai identificar se existe DNA de clamídia nessas células e nessa região. E se ele vier como positivo para clamídia ou detectado, significa que você tem clamídia e deve tratar essa infecção. Se ele vem como negativo, é porque você não tem clamídia e, portanto, não precisa passar pelo tratamento agora. Como eu falei, o mais comum é fazer a coleta vaginal e do colo do útero, porque é o lugar mais comum que a clamídia pode estar, mas existem outras situações, existe tipo infecção urinária por clamídia ou uretrites por clamídia, que você também pode fazer essa pesquisa na urina, por exemplo, porque se tiver clamídia na urina, é porque você também está infectado com clamídia ali na região da bexiga e também deve tratar. Existe um outro exame de clamídia que causa maior confusão, que são os anticorpos no sangue da clamídia. Tenta pensar naquele esquema do Covid, que todo mundo aprendeu sobre anticorpos, né? Nós temos IgG e IgM, sendo que IgM significa uma infecção mais recente, tipo até uns 30 dias atrás, e IgG uma infecção antiga. Então, se você faz anticorpos para clamídia no sangue e ambos dão negativos, significa que você nunca teve clamídia, você nunca entrou em contato com clamídia. Se você faz e você tem um IgM e IgG positivos, ele é um sinal de que você pegou clamídia recentemente, mas não necessariamente que você está agora com clamídia no seu genital. Para saber se você está com clamídia no genital, é só fazendo PCR. E se você faz um exame e tem um IgG positivo com um IgM negativo, significa que alguma vez na sua vida você teve clamídia, mas isso já faz meses, pelo menos, ou até anos, porque isso pode ficar positivo para o resto da sua vida. Mas não significa que você está com clamídia agora. Então eu já recebi dúvidas de pessoas em que o médico pediu um exame no sangue para ver anticorpos para clamídia, vem com um IgG positivo, dizendo infecção antiga, e essa pessoa me pergunta, eu preciso tratar a clamídia agora? Eu não tenho como responder isso, porque decidir se precisa tratar ou não, ou seja, decidir se você está com clamídia agora, não é pelo sangue que vê, e sim pela pesquisa da secreção vaginal ou por PCR de clamídia na urina, por exemplo, se for um caso mais de bexiga e uretrite. Então, resumindo quanto a exames, se você quer saber se você está com clamídia, peça para o seu médico pedir uma coleta vaginal com PCR para clamídia. Esse que é o exame para você descobrir se você tem clamídia agora. A clamídia é uma doença que pode ser assintomática, inclusive é assintomática na maioria dos casos, o que quer dizer que você pode ter clamídia e não estar sentindo nada. É por isso que existem protocolos de pesquisa de clamídia na população geral, particularmente em mulheres menores do que 25 anos, porque ela é uma doença muito frequente, muito prevalente, com potenciais efeitos colaterais e riscos para o resto da vida e que na maioria das vezes você não está sentindo nada. Então, para você saber se você se expôs a relações sem preservativo, tem um comportamento sexual mais de risco ou mesmo nunca fez o exame e quer saber se você tem, mesmo sem sentir nenhum sintoma, você deve fazer o exame para descobrir se você tem e tratar, caso seja necessário, porque é uma doença que está bem comum. A imensa maioria das pacientes do consultório que eu tenho pego com clamídia positivo eram assintomáticas e a gente pediu só de rotina e descobriu essa doença. Mas ela pode sim causar algumas alterações, alguns sintomas. Então, quando a mulher tem sintomas de clamídia, o que pode acontecer é mudança do corrimento, então um corrimento estranho, que não tem uma característica específica, mas que você percebe que é diferente do seu normal. A clamídia pode causar cervicite, que foi o que eu falei, então uma infecção ali no colo do útero, causando dor na penetração, sangramento na penetração, escapes e sangramento irregular meio que do nada, isso quando ela está ainda só ali no colo do útero. Lembra que eu falei que ela pode subir para o útero e para as tubas, causando essa DIPA, que é a doença inflamatória pélvica? Nesses casos, daí a pessoa tem sintomas bem mais graves, assim, como dor abdominal, dor na barriga mesmo, no útero,
Pode ter febre, pode ter uma dor tão intensa que causa náusea e que causa dificuldade de andar e tal. Então, assim, a MIPA, ela já pode ser uma coisa bem mais grave, que é uma infecção, então febre, taquicardia, mal-estar, junto com dor abdominal. Sempre que mulheres têm esses sintomas, sempre precisa ser investigado, porque MIPA é uma das hipóteses. E no caso das MIPAs, geralmente ela vai ter também um corrimento alterado, porque é uma coisa que já está bem grave e que acaba causando também o corrimento. Dificilmente você vai ter uma MIPA assintomática, isso já é algo bem mais raro, é possível, mas é mais raro. Clamídia é uma doença que cura. Você tem a bactéria, você toma os antibióticos necessários para tratar essa bactéria e você elimina ela do seu corpo, se curando completamente dessa doença. Mas, se você se expor novamente a essa bactéria, você vai pegar pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. É por isso que quando você está em um relacionamento com algum parceiro ou alguns parceiros sexuais, você precisa se tratar e tratar os seus parceiros também. Porque se você é casada, por exemplo, você trata e o seu marido não se trata, você pode pegar de novo dele uma semana depois e ficar nesse ciclo infinito. Então, essas infecções sexualmente transmissíveis, sendo clamídia uma delas, é necessário que você trate o parceiro ou parceira dessa pessoa que está com a infecção vigente agora. Para fechar esse vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre uma outra situação que todo mundo sempre me pergunta, que é: descobri clamídia, sou casada há 10 anos. O meu marido me traiu? Isso é uma situação bem difícil de dizer, assim, porque como o exame de clamídia não é um exame pedido sempre como um preventivo, se é a primeira vez que você está fazendo esse exame na sua vida e você sabe que você não transou com outras pessoas, não tem como você afirmar com certeza que ele que trouxe essa bactéria porque ele transou com outras pessoas. Porque existe, teoricamente, a possibilidade dela estar em você há muitos anos sem você sentir nada. Você só conseguiria afirmar se, por exemplo, 3 anos atrás você fez um PCR de clamídia que veio negativo, daí você só transou com uma pessoa e agora você fez um PCR que veio positivo. Daí você tem certeza que é essa pessoa que te passou. Clamídia, assim como todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, é passado por contato sexual, mesmo que não penetração, mas contato sexual. Você não pega na toalha, você não pega de sentar em banheiro público, você não pega de ir na piscina com alguém que tem clamídia, porque essas bactérias não sobrevivem no ar, na água, ou na toalha, ou no vaso sanitário. Elas só passam de pessoa para pessoa. Então, nessa situação em que você sabe que você não tinha e você descobriu que você tem agora e você só transou com uma pessoa, você pode ter certeza que foi essa pessoa que te passou clamídia, assim como algumas outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas se você não tinha um exame negativo anterior, não tem como você afirmar isso com certeza. Mas é claro que, enfim, é uma situação bem chata, sempre vai surgir essa dúvida, principalmente se o seu parceiro faz um exame e ele tem mesmo clamídia, né? Óbvio que se você só transou com ele, foi ele que te passou mesmo. E daí, enfim, essa é uma situação bem chata, mas eu acho que foge um pouco do escopo também da ginecologia. O nosso papel é tratar esse casal e daí o que eles vão fazer com isso cabe a eles, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma infecção que está muito mais comum do que eu via antigamente. Então, se você nunca fez exame de clamídia e você tem condições de fazer, peça para o seu médico pedir esse exame, porque às vezes você tá com alguma coisa e você não sabe, porque a maioria dos casos é assintomático mesmo. Se tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.